Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, pilotas e pilotos, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host. Sim, estamos de volta. Vamos falar aí sobre Le Mans, né? Os 100 anos de Le Mans foi agora esse final de semana passado, né? A gente já tá no outro final de semana, deu uma semana aí da corrida, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar desse grande evento aí que é a corrida mais longeva aí de todas no automobilismo, né? Desde 1923 até hoje, e já tá confirmado pro ano que vem, pelo menos, aí, há 101 anos, pelo menos. Mas vamos falar dessa história depois. Primeiro, pit stop, quadro de recados, e a gente já volta. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados. Aqueles recadinhos rápidos. Siga a gente nas redes sociais, @pontatalks no Twitter e no Instagram, e @garotadaf1 no Twitter, no Instagram e no Facebook. Também, né, tem o site da Ponta Talks, www.pontatalks.com.br, onde você pode baixar os episódios, ver os links dos agregadores de podcast, escutar por lá, se você estiver no trabalho e não pode acessar, né, agregador, não pode acessar o YouTube, tem lá no coisa, né? Vai que você tá no trabalho, você quer escutar alguma coisa, você pode escutar alguma coisa, né? Não vai fazer isso na frente do seu chefe e o seu chefe brigar. E aí vai falar, foi o Ivan lá da Ponta Talks que pediu pra ficar escutando no trabalho. Não fui eu, não. Não fui eu. Não falei nada. Escuta sim, escuta sim. Mas enfim, também tem o Garotado F1, garotodf1.com.br, onde a Rafa posta vários textos bacanas sobre a Fórmula 1. Tem sempre a avaliação das corridas. Ela dá um panorama geral aí da Fórmula 1 com bastante leve o conteúdo dela, né? Bem legal, você não vai ver em outro portal por aí, assim, nem portal grande, nem só ela vai trazer com a leveza que ela traz. Bem bacana. Também não esquece de compartilhar, né? Compartilha os episódios aí com seus amigos, né? Com a sua família, com algum conhecido aí que curta, né, o conteúdo, né? Que curta automobilismo, curta aprender mais sobre carros, aprender sobre esse mundo complexo que a gente vive aí de carros e tudo, porque é bem legal se espalhando aí, você vai ter com quem conversar, né, e às vezes essa pessoa tem umas ideias pro programa também, ela me dá umas ideias aqui, seria bem bacana também. Não esquece que a gente também tá no YouTube, tá? Então faz o seguinte, você que escuta pelos agregadores, faz um favor, dá uma forcinha também lá no YouTube, se inscreve lá no canal, deixa o like nos vídeos, vai em todos os vídeos, vai deixando o like nos vídeos, vai comentando nos vídeos, deixa tocando, não tem problema não, ajuda o canal a crescer lá também. E, claro, eu não posso deixar de falar do apadrinhamento, né, do programa do PicPay lá, que aí é bem legal, se você puder, com 1, 5 ou 10 reais lá no PicPay, você ajuda o Ponta Talks e o Garotado F1 a crescer. São 2 projetos com o valor de uma assinatura só. E o que você recebe? Você recebe, você pode entrar lá no grupo do Telegram, que é só para os apoiadores, e você vai receber os episódios antes, você vai poder bater papo comigo, vai poder bater papo com a Rafa, ou com os outros apoiadores, vai estar lá. É bem legal, todo mundo recebe antes, fica show. E com qualquer valor, tá? 1, 5 ou 10 reais por mês, é bem menos do que um cafezinho por dia, e você ajuda 2 projetos a crescerem, né? E, de quebra, eu tenho que agradecer a todos os apoiadores que já estão apoiando lá. Claro, se você não puder, faz aquilo lá. Divulga, vai lá dar like nos vídeos do YouTube, deixa o comentário lá, compartilha com os amigos, que eu já fico muito feliz. E vamos pro episódio. Esse episódio está bem bacana, eu tentei juntar bastante coisa sobre as 24 horas de Le Mans. Tem muita coisa, então vocês vão gostar bastante desse episódio. Até mais. Bom, depois do quadro de recados, a gente vai pro episódio, né? Então vamos falar, né? Vamos falar das 24 horas de Le Mans, né? E primeiro eu queria explicar o que é essa corrida, né? Ela é uma corrida de longa duração, né? Dá pra perceber só pelo título, né? 24 horas, por isso o título, né? Ela é uma corrida que começa
no sábado à tarde, atualmente, e vai até o domingo à tarde, na França, no Circuito de La Sarthe, que é na região de Le Mans. É por isso o nome da corrida, né? Le Mans é justamente por causa da cidade de Le Mans, que é ali na região de La Sarthe, que também é por isso o nome do circuito. E ela se corre lá desde 1923. Por isso que esse ano a gente está fazendo 100 anos dessa grande corrida. E como que o carro ganha, né? Como que ele ganha essas 24 horas de Le Mans? É uma corrida que ela conta a distância, né? O carro que percorrer a maior distância em 24 horas, ela se torna é o carro vencedor. É diferente das outras provas, né? Como se fosse uma prova de Fórmula 1 ou uma Fórmula Indy, que é contada por voltas, né? Número de voltas. No caso de Le Mans, por ser uma corrida tão longa, né? Não dá para você contar o número de voltas. Até dá, mas oficialmente é feito com o carro que percorreu mais distância, né, durante essas 24 horas. Atualmente é disputada entre 60 carros, aproximadamente, né, tem ano que tem um pouquinho menos, tem ano um pouco mais, com 4 categorias na pista. Então são 4 categorias juntas no mesmo final de semana, que tem diferenças de potência e tudo mais, e ela se corre ao mesmo tempo. Dá alguns acidentes, dá alguns problemas, mas é uma excelente corrida. Se vocês conseguirem assistir, não dá para assistir às 24 horas. Eu acho que pouca gente consegue fazer isso no mundo. Mas assistir o começo, né, a largada, ali, a primeira hora e depois as últimas horas, você pega bastante o jeito, né, de os carros muito mais rápidos, né, que as duas primeiras, a categoria principal é a LMP1, que é uma categoria de protótipo, atualmente carros híbridos, a LMP2, que são carros um pouco com menos potência, e a gente já falou, né, em um episódio passado aí, sobre as diferenças, né, do carro de Fórmula 1 para um carro de Le Mans, né, de WEC, e vocês já sabem mais ou menos a diferença. Se não souber, volta lá naquele episódio, escuta, que aí vocês vão ficar sabendo. E tem as duas outras categorias, que GTE Pro e a GTE An. GTE Pro são os carros GT, Fórmula GT não, desculpa. Os carros GT, de turismo, né? São carros Porsche, Ferrari, Lamborghini, Corvette, são todos carros já preparados, e o GTA também são os mesmos carros, só que tem pilotos que são de graduações menores nessa prova. Inclusive, esses pilotos de graduação menores são os que têm menos tempo de pista. Nos carros LMP1, LMP2 e GTE Pro, tem 3 pilotos por carro, sendo que todos eles têm um número de horas máximo e um número de horas mínima para estar no carro. Então, e no GTA a mesma coisa, são 3 pilotos, um de categoria menor, né, de graduação menor, né, porque o piloto, eles têm graduações, né, até chegar a superlicença cada Fórmula 1, eles têm outras categorias, como se fossem as categorias que a gente tem nas carteiras de motorista, né, a categoria B, categoria C, categoria D, é a mesma coisa. Só que na GTA, aí tem um piloto de graduação menor que é obrigatório também participar, só que ele tem tempos diferentes, porque, como vocês já podem perceber, são 24 horas. É um estresse muito grande para as equipes, para o carro, para os pilotos. Então, um piloto que tem menos graduação, eles normalmente têm menos experiência e normalmente é um piloto que aguenta menos esse estresse, aguenta menos essa pressão. Apesar de ter toda a preparação, eles têm isso, né, no caso. Inclusive, alguns atores também participam dessa GTA e é bem bacana assistir, né? É legal de ver eles na pista também. Esse ano completou 100 anos da prova, no mesmo circuito de La Sarthe. É um circuito grandioso, tem uma reta maravilhosa. O circuito é perfeito, ele é um circuito misto. Ele tem partes de rua, circuito de rua, tem partes de circuito oficialmente homologado pela FIA,
Então é bem bacana, depois vocês entram no site lá e olha a foto, bem legal o circuito, já mudou, claro, de 1923 para cá, mudou muita coisa, mas o circuito atual ele já está há alguns anos, o traçado é o mesmo. E vamos para a história, né? Vamos falar um pouquinho porque assim, não é toda a categoria, né? A Fórmula 1 tem uma corrida de 24 horas. Não tem, né? A gente sabe que tem categorias que são, no caso, a categoria a 24 horas de Le Mans faz parte do campeonato WEC, né, que é só de endurance. Então todas as corridas lá têm algumas horas de duração. No caso, essa é especial, tanto que ela não é, ela conta pontos para o campeonato, mas é de forma diferente, porque tem montadoras que podem correr só nesse final de semana, e se inscrevem só para correr 24 horas. Né? Não participam do restante do campeonato. Né? Tanto é que para os outros, né? Por exemplo, às 12 horas de Sebring, às 6 horas de Portimão, às 6 horas de São Paulo, todos eles são menos carros do que nas 24 horas. Não é só por questão de o quanto a pista suporta, o quanto que é naquele final de semana, mas porque para algumas montadoras vale mais a pena correr, né, nas 24 horas por causa do prestígio, né? E ela foi idealizada e criada lá em 1922, né? Ela foi criada pela ACO, que é uma sigla em francês, que eu não vou arriscar falar aqui porque eu não sei francês. Mas ela foi criada pensando tinham muitas competições de velocidade, muitas competições já. Em 1923 o mundo já estava querendo isso, né? Era um esporte já que estava começando a crescer e ganhar público. Só que não tinha nenhuma que testava o quanto o carro poderia ser resistente. E aí, nesse caso, eles pensaram, e se a gente corresse? O primeiro pensamento foi, se a gente corresse numa corrida que durasse um dia inteiro, só que correr 4 horas de dia e 4 horas de noite. E alguém lá dentro falou assim, não, por que a gente já não faz o dia inteiro, às 24 horas? E aí foi daí que nasceu. Qual que é a ideia? A ideia é testar as habilidades das montadoras de construir um carro veloz e aerodinâmico, ao mesmo tempo que ele seja resistente e confiável. Porque não é qualquer carro que aguenta ficar correndo 24 horas, fazendo tempo, conseguindo aguentar toda a pressão, principalmente freio, motor, tem o sistema de suspensão, tem o balanço do carro, tem tudo. E é claro, né, testar os pilotos em tudo isso. E aí, de 1923 até hoje, as 24 horas não foram disputadas em 10 ocasiões. Só 10 ocasiões aí. Ou seja, de 100, tivemos 90 edições. Essa foi a 90ª edição. Quais não foram disputadas e por quê? Em 1936, não teve por causa da Grande Depressão. Foi logo pós-guerra, todos os países estavam tentando se recuperar, estava um caos generalizado na Europa por causa da guerra e tudo mais. Vários países em crise, estava muito difícil, não dava para fazer a corrida nesse cenário. E aí vocês entendem, se vocês não souberem isso de história, eu realmente não vou conseguir explicar a Grande Depressão aqui em um podcast que dura meia hora, 40 minutos. Então eu vou deixar para professores de história de plantão fazerem isso por mim, ou dar uma pesquisada que é bem bacana esse assunto. E também, claro, entre 1940 e 1948, porque a gente tinha uma guerra rolando também, né? É claro, em 48 a guerra já tinha acabado, mais ou menos, né? A gente sabia que não, mas nem sempre. Mas teve toda a reconstrução de guerra e tudo mais. A guerra acabou em 45, não foi oficialmente, porque ainda tinha Estados Unidos, Japão e outros países em guerra, mas a gente sabia que a Grande Guerra Mundial já tinha acabado ali em 1945. Mas até 48, para se reconstruir, foi bem difícil, né? Todos os países em crise, mesma coisa. É quase o cenário da Grande Depressão. E aí, depois disso, voltou, né? Lá em 1949. E vamos falar dos primeiros anos, né? Porque até de 1923 até 36
né? E 37, 38, 39 teve corridas. E nesses anos, né, essas décadas foram marcadas pela dominância da Bugatti, da Bentley e da Alfa Romeo. Elas faziam os carros, naquela época eram bem menos carros no grid, né? 33 carros no grid naquela época, então era basicamente metade do que a gente tem hoje. E essas três montadoras dominaram. Logo após, né, a guerra, teve a reconstrução, e aí as corridas se tornaram em 1949, e com a vitória da Ferrari. Ferrari ganhou em 49, só que a década seguinte, né, a década de 50, ela foi dominada por uma outra montadora. A gente pensou que a Ferrari ganhou, ela vai começar a embicar várias vitórias, mas não foi. Foi a Jaguar. A Jaguar dominou a década de 50 com 5 campeonatos. Só que logo em seguida veio a melhor época da Ferrari em WEC, com 6 vitórias na sequência, só foi quebrada pela Ford com o GT40, que inclusive inspira o filme Ford vs Ferrari. E aí o GT40 ganhou 4 Le Mans seguidas. Foi 66, 67, 68, 69. E aí a gente... eu vou colocar aqui só um ponto, que em 1955 ocorreu um grande acidente, e eu não gosto de falar muito dos acidentes, mas é importante falar sobre esse. Que foi o carro do Pierre Levin, eu acho que fala assim, é francês, meu Deus, eu tenho que aprender francês. Mas ele se chocou contra o público. Ele perdeu o carro no final da reta e ele foi direto pro público. E aí, infelizmente, mais de 80 pessoas tiveram sofreram ferimentos fatais. E isso, né, a gente sabe que não é porque acontece o acidente que ele fica por isso mesmo, né? Tem toda a investigação e tudo mais. Só que o que acarretou? A partir do ano seguinte, mais proteções foram colocadas para o público, né? Então, isso não só em Le Mans, não só na pista de La Sarthe, foi também no mundo inteiro. Os guardrails, as barreiras de pneus foram implementados com mais severidade, para justamente proteger o público e tentar evitar um maior impacto para o piloto, né? Que também, infelizmente, naquela fatídica Le Mans faleceu. E aí, tem uma curiosidade bem legal, na década de 60, que também é uma outra coisa que mudou, né, depois na década seguinte, foi o seguinte: até 62, né, os carros eles eram alinhados no grid, respeitando a capacidade de motores. Então, o motor com mais capacidade ele ia mais para frente do grid. E depois de 63 que foi introduzida a qualificação. Uma coisa bem que dá pra ver até no filme, né, do Ford vs Ferrari, é como era a largada. Até o final dos anos 60, a largada, o piloto ele ficava de um lado da pista, né, todos os pilotos alinhados de um lado da pista e os carros do outro. E aí eles tinham que, assim que o comissário da prova, né, quem ia da largada, soltasse a bandeira, eles tinham que correr, né, soltasse aquele tiro pro alto e tudo mais, eles tinham que correr até o carro. Né, eles tinham que atravessar aquela pista até o carro e ligar e ir embora, né? Por isso que no Ford vs Ferrari mostra isso, né? E isso inclusive inspirou a Porsche a colocar a chave de ignição na esquerda do volante, né? Porque aí o piloto já entrava no carro, já virando a chave para o carro ligar e já colocando a mão direita, que seria a mão para dar a partida no carro, num carro comum. Já colocava a mão no câmbio já para sair. Isso daí era uma partida mais rápida. Ele ganhava alguns segundos, mas era importante para ele sair um pouco mais na frente. E nos carros modernos da Porsche, né, o 911, o 718 Cayman, o Boxer, todos eles a chave no lado direito, do lado esquerdo. Inclusive, isso daí é uma coisa que se manteve até hoje. E também, né, não era a Porsche a única a pensar nisso. O Sterling Moss, que ele era um desenvolvedor, ele pensou numa outra, e ele era um piloto, um grande piloto inclusive, ele pensou num outro método. Quando ele entrava no carro,
ele já deixava o carro engatado na primeira marcha, né? Antes de dar a partida. E aí, quando o carro dava a partida, né? Você que sabe muito bem, você dá a partida num carro engatado, ele dá um pulinho pra frente. Só que os carros de Le Mans, eles têm muita potência e tudo mais. Então, ele dava esse pulinho, só que ele não chegava a morrer o carro, né? Então, ele dava esse pulinho, aí o carro ia um pouquinho pra frente e já apertava o pedal da embreagem e já acelerava pra sair. Então, ele ganhava um pouquinho ali. Aquele segundo, aqueles centímetros que ele adiantava nessa de estar ligando o carro e o carro já saindo, era o que dava, às vezes, um pouquinho de vantagem pra ele na largada. Só que isso caiu por terra um pouquinho, porque a partir de 1970, né, eles pensaram assim, olha, é muito perigoso esse negócio dos pilotos correndo de um lado pro outro e ter carro saindo já, porque às vezes um piloto que tá um pouco mais pra trás, ele é um pouco mais rápido que o que tá na frente, né, e aí tem aquele negócio, né, o carro tá saindo, ele quer ganhar, e teve já vários perigos de acidente, ou pilotos que saíam com o carro sem colocar o cinto e tudo mais. Então eles extinguiram isso. E aí a partir de 71, o modelo de largada ele foi inspirado no modelo que já era utilizado em outras pistas, inclusive em Indianápolis. E aí era modelo de largada em movimento, né? Que no primeiro os pilotos, né, depois da qualificação, eles já sabiam o grid, né, as posições de largada e tudo mais. E aí, na primeira volta, é uma volta de apresentação e já eles indo para a reta, o safety car sai para o box e eles largam assim que dá a bandeirada verde, né, as luzes verdes acendem. Né, a Fórmula 1 não tem isso, mas algumas categorias, inclusive Fórmula Indy, NASCAR, tem largada em movimento. O mundo inteiro tem. Só a Fórmula 1 que não quer adotar isso. E aí, tem largada em movimento na Fórmula 1, sim, mas não na primeira volta, assim. Ele tem relargada em movimento, é diferente de largada em movimento. Um pouquinho diferente, só. E aí, mas naquela década de 70 e 80, a grande dominância veio para os alemães, né, da Porsche. A Porsche conseguiu, em 70 e 80, em 20 anos, ela conseguiu 12 vitórias, sendo que 7 vitórias foram consecutivas, de 80 a 87. Inclusive, esse é o recorde atual de maior número de vitórias consecutivas na categoria, né? Nessa prova de Le Mans. E aí você já sabe, né? Eles têm um grande número de vitórias nessa época. Só que em 88, a Peugeot, ela fez um carro só para qualificação. Isso era permitido no regulamento. Você ter um carro só para qualificação. E eles fizeram um carro que cravou impressionantes 407 km por hora na reta Mulsanne. Naquela época, a reta Mulsanne, para quem não sabe, é aquela reta principal do circuito. Naquela época, não tinha chicane, né? Não tinha aquelas duas chicanes no meio da reta. Então dava para você atravessar de um ponto da primeira perna, que você sai da curva, antes da Mulsanne, até o final dela, você ia com o pé embaixo. Ia quicando e tudo mais, porque aquele trecho é o trecho de rua do circuito, mas era o negócio. E aí eles conseguiram uma impressionante velocidade de 407 km por hora. Até hoje é o recorde da pista em velocidade, né? Porque até hoje, desde de 89 pra cá, só tem aquilo lá tem chicane, justamente para evitar esse tipo de coisa. Porque pode ser que o carro chegue depois de 24 horas, né, correndo, tem um problema de freio ali naquele final de reta, 400 por hora, e não faça a curva. Simplesmente vai embora. E é bem perigoso, por isso que eles colocaram a chicane para dar uma reduzida na velocidade. Hoje em dia os carros chegam a 350 no final da reta. É bem menos do que 400. Porque não é uma coisa progressiva, é exponencial. Eu vou trazer algum físico para explicar isso em algum momento. Vai ser legal, hein? Um episódio só sobre isso. Bom, devaneando, voltando, vamos voltar. E aí, vamos para 1991, logo após, né, a década de dominância da Porsche e a Peugeot cravando velocidade em 88. Vamos, em 91, foi a Mazda, né, com o 787B, que é um carro maravilhoso, é lindo, verde e laranja, maravilhoso.
teve em vários jogos, enfim, ele é muito bonito, depois dá uma procurada. A Mazda foi a primeira montadora japonesa a conquistar as 24 horas. É por isso que eu trouxe isso daqui, é só uma coisa bem legal de 91. A década de 90, assim, foi bem marcada, assim, por várias empresas que ganharam. BMW, Mercedes, Audi, todas elas ganharam. Porsche ganhou. Foi bem equilibrado. E aí, em 99, a FIA resolveu mudar o regulamento, né? Teve uma grande mudança do regulamento. E aí, várias montadoras viram que aquilo lá não ia dar, e era muito caro, aí ia ficar muito caro para correr na década de 2000. Tanto é que ficou duas montadoras duas montadoras grandes, e isso década de 2000 inteira. Então ficou a Cadillac e a Audi. E aí foi uma dominância completa da Audi. A Audi ganhou 9 campeonatos na década de 2000 inteira. Só que ela foi quebrada, né? Ela obteve uma quebra que foi logo com uma sequência de 5 vitórias consecutivas. Eu tô falando aqui só da categoria principal, porque tem as outras categorias que foram introduzidas, eu só tô entrando só na categoria principal, porque o evento, ele tem as 4 categorias, só que a pontuação, o grid, ele é completo. Eles não separam por categorias. Eles separam por categorias no final, né? Para distribuir pontuações e tudo mais pro campeonato. Mas o primeiro lugar tá correndo lá e chega lá um GTE Pro, né? O GTE Pro vai estar lá em 20º lugar, só que ele é o primeiro da categoria dele. Mas eu tô falando mais no grid geral. É por isso que eu tô falando, a Audi ganhou, a Porsche ganhou, mas é sempre a categoria principal, tá? Não tô falando das secundárias. E aí, de 2010 a 2020, a gente teve 3 grandes fases, né? Foi a Audi, logo no começo, com 4 vitórias consecutivas, de 2010 a 2014. A Porsche quebrou isso com 3 vitórias consecutivas e foi a primeira, e ela, por essas vitórias, as vitórias anteriores, ela somou 19 vitórias. É a montadora atual com mais número de vitórias na corrida. Ela tem 19 ao todo, né? Tanto é que inclusive, isso é um parênteses que eu vou abrir aqui, que eu tenho uma camiseta da corrida de 2016, que foi quando a Porsche fez 18, né? Ela ganhou 18 vezes. Eu lembro muito bem que eu tava assistindo essa daí no final, e a Porsche tava em segundo até a penúltima volta, né? Faltando 10 minutos para acabar, né? 10 minutos, 15 minutos para acabar. Quem tava na frente era a Toyota, e o carro da Toyota quebrou no final. Foi tipo delírio, porque eles estavam com essa camiseta preparada, finalmente 18, que é inclusive a frase que tá estampada na camiseta é finalmente 18, né? Em alusão, né? 18 anos de idade, se tornou maior de idade, mas nesse caso são 18 vitórias, né? Que demorou bastante pra chegar, mas é porque a Porsche entra e sai da categoria. Mas foi tipo, isso daí foi bem marcante, assim, eu lembro bem como foi. A Toyota não tinha ganho nada até 2000. Até a última vitória da Porsche, que foi em 2017, não tinha ganho nada. A Toyota era só uma competidora, uma grande competidora, né? Terceiro, segundo lugar, vários quartos lugares, enfim. E aí, depois de 2017, veio 5 vitórias da Toyota. A Toyota dominou. Claro, já tô falando, isso é 2017, 18, 19, 20. Não, desculpa, 18, 19, 20, 21, 22. 5 seguidas da Toyota. E é engraçado que 18 e 19 foi uma temporada inteira da WEC, né? Porque assim, é uma das corridas disputadas no campeonato, é uma vez só no ano. E aí, por incrível que pareça, nessa temporada, eles fizeram uma super temporada que englobou 2 anos, 18 e 19, e a alemã foi disputada 2 vezes. Foi a segunda corrida do campeonato, em 2018, e ela chegou como última para fechar o campeonato em 2019. Foi uma coisa diferente, assim, que aconteceu na história.
E aí 2020 veio a pandemia, teve corrida, tá? Ela foi no mês de setembro, então ela não foi mais no mês de junho, como é de costume. Ela foi postergada para setembro, quando tinha baixado o número de casos aqui na Europa. E tava um pouquinho melhor, não tinha chegado aquela grande onda de 2021 ainda. E 2021 também teve, tá? Foi logo depois, também não foi no mês de junho, como é de costume. Ela foi disputada em agosto, tá? E aí, chegamos aos 100 anos. 100 anos foi esse ano, foi semana passada, inclusive. Se você estiver escutando isso em outro momento que não seja na estreia do episódio, ela correu aí no final de semana de 10 e 11. Foi 10 e 11 de junho. Quem deu a largada foi o LeBron James. É bem legal porque eles sempre trazem uma celebridade pra fazer, eles fazem uma big festa. Mas foi bem bacana ver o LeBron James lá, dando a bandeirada inicial da prova. E quem foi campeã? Ferrari. Ferrari voltou, né, depois de tantos anos fora, porque a Ferrari não estava competindo. As montadoras, elas entram em saem de Le Mans, e aí nesse ano a Ferrari tinha voltado. Voltou também Peugeot, Cadillac, Porsche, todas elas voltaram pro grid. A Toyota tentando a sexta vitória, e a Ferrari foi lá e quebrou a sequência de vitórias da Toyota. E isso daí já marcou, né? Porque a gente teve de volta as grandes também junto com a Toyota. E aí, só um ponto assim, não é nem um cutucão, mas desde 2018 começou a hegemonia da Toyota, mas não tinha outras grandes competindo, só tinha a Toyota. Desculpa quem gosta da Toyota, quem é fã da Toyota, mas ela não estava competindo com ninguém. Porque assim, tem as garagistas, né, que são aqui a Glickenhaus e tudo mais, mas o investimento é muito menor. O investimento é muito menor do que, por exemplo, a Ferrari, a Peugeot, a Cadillac, a Porsche colocam muito dinheiro quando vai competir. E a Ferrari foi lá 58 anos depois da última vitória, foi lá e ganhou. E quebrou essa sequência de vitórias da Toyota. A Toyota com certeza volta pro ano que vem pensando nisso, né, com essa dor de cabeça para resolver. E as outras com certeza voltam já para melhorar esses carros desse ano. E aí, só mais duas curiosidades antes da gente fechar. O piloto com mais vitórias em Le Mans é o Tom Kristensen, da Dinamarca, com 9 vitórias. E ele também é o piloto com mais vitórias consecutivas. Ele teve 6 vitórias consecutivas. É impressionante. É impressionante. Dado toda a dificuldade, né, que é Le Mans, num calendário inteiro, é bem impressionante ter esse número de vitórias. Na verdade, é impressionante todas as equipes que ganharam. Essas 90 equipes que já... todos esses 90 carros que já ganharam Le Mans. E todos os outros que completam Le Mans. Teve várias equipes femininas já. É bem bacana que cada vez mais tem crescido o número de mulheres participando de Le Mans. Com equipes, só equipes femininas, tem equipes mistas. Não é um empecilho. Na verdade, faltava um pouco de incentivo há uns anos atrás, mas agora a gente está percebendo que tem equipes só femininas. É bem legal ver a participação de todas as mulheres. E espero que isso cresça, né? Cresça também para outros grupos aí que são menos subrepresentados no automobilismo. E deixa aí só mais uma curiosidade rápida. Le Mans, ela somada com as 500 milhas de Indianápolis da Fórmula Indy e Mônaco na Fórmula 1, se um piloto ganha os 3, ele tem a tríplice coroa do automobilismo, que são as 3 provas mais difíceis, né? Já não tem um tempo, né, que a gente que o automobilismo considera essas 3 provas bem difíceis assim, mas poucos pilotos chegam lá assim na história. Tem dois pilotos atualmente que ainda correm, que tem a chance de chegar lá, só que ainda não chegaram, que é o Montoya. O Montoya tem vitórias em Mônaco e Le Mans, mas não tem as 500 milhas de Indianápolis. E
o Alonso também na Fórmula 1, ele tem a Mônaco e tem Le Mans, mas ele não tem as 500 milhas de Indianápolis. Em algum momento esses pilotos vão ganhar? Esperamos que sim, porque é bem bacana ver grandes pilotos sempre nesse ponto. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre Le Mans. Eu sei que eu deixei muita coisa de fora. Eu deixei coisa pra caramba, são 100 anos de história. É muito difícil fazer um programa sobre isso sozinho e eu espero que vocês pesquisem mais, me tragam mais pontos aí que eu não tenha falado. Se vocês quiserem comentar comigo aí, você esqueceu daquela outra coisa e tudo mais. Eu sei que eu deixei de fora um monte de coisa que é bem bacana, são 100 anos de história, é muito difícil manter um programa desse tamanho, com menos de 1 hora de duração, falando sobre 100 anos de história. Vocês lembram muito bem dos 2 episódios de 70 anos da Fórmula 1 que eu fiz com o Rubens e com a Débora. Se vocês não lembram, volta lá nos episódios que eu vou deixar, inclusive eu vou deixar linkado aqui na descrição, só para vocês lembrarem deles e escutarem também. E muito obrigado pela paciência de todo mundo que ficou até aqui. Não esqueça da gente nas redes sociais, @PontaTalks no Twitter, no Instagram e @GarotaDF1 no Twitter, no Instagram, no Facebook. Compartilhe esse episódio com seus amigos e até uma próxima. Tchau! Você escutou Ponta Talks.